2 Samuel 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte de seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: o meu filho Absalão, Absalão, o meu filho. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado, e esse seria o pior desastre da sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para a sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: por que vocês seriam os últimos a ajudar e trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar e me trazer de volta? Davi também mandou os dizer a Amassa: você é meu parente. De agora em diante você será comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei e Benjamita, filho de Gerá, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam em Simei. Também Zibá, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aproximando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: vocês, filhos de Zureia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas agora que sou rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Agora que eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: eu juro que você não será morto.
Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faço o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo para sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai disse o rei: Venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco mais do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui em Quimã, o meu escravo, leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. Eu farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção. E Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é o nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que as dos homens de Israel.